E aí, meus torcedores do Bayern de Munique e fãs de futebol europeu, vamos para mais um vídeo aqui do canal e hoje um vídeo muito especial que eu tô querendo fazer muito tempo. Foi o vídeo que me fez falar, cara, eu tenho que começar a gravar pro YouTube porque esse é um assunto muito importante e não dá pra fazer um vídeo de 3 minutos pro TikTok falando sobre isso, que é sobre o verdadeiro problema do Bayern de Munique. Que já dando um spoiler, é a questão econômica e da folha salarial do clube que é muito inflada. E é um assunto muito importante. É mais sobre o Bayern, obviamente, mas também é uma aula sobre futebol aqui. Eu quero explicar muito bem para vocês, vou dar exemplos, vou mostrar aqui notícias e eu quero explicar como isso afeta de fato o futebol do time, porque pode parecer pouco distante, mas isso aqui afeta muito o Bayern, e o Bayern é um clube muito consciente das suas finanças. Então, espero que vocês gostem. É um vídeo que eu estou muito inspirado para fazer. Eu quero muito postar esse vídeo. Então, eu espero que vocês gostem. E se vocês gostarem, se inscrevam aqui no canal, por favor, deixem um like, compartilhem com outras pessoas que gostam do assunto. E também podem comentar à vontade nos comentários aqui do YouTube, desde que tenham respeito. E hoje eu queria começar falando dessa fala do Jan Christian Dresden sobre o Bayern de Munique, que é: provavelmente o maior desafio para nós é combinar estabilidade econômica com máximo sucesso esportivo. É muito mais difícil para nós nos estabelecermos em um ambiente internacional, porque os preços dos nossos jogadores estão constantemente subindo. Isso é verdade. Assim, o grande problema hoje, acho que é uma questão do futebol mundial, mas principalmente pro Bayern, é que o futebol está ficando muito caro. Que nem o Bayern continua sendo um clube com suas finanças em dia, não está endividado, é um clube muito consciente. Mas futebol tá ficando muito caro. O Bayern tá aumentando suas receitas, mas o futebol tá cada vez mais caro também. Não tá dando pra aliviar as contas, tá cada vez mais apertado. E hoje o Bayern tem que competir com clubes nações, como o PSG, que tem o Qatar como dono, Manchester City, o Newcastle, que tem a Arábia Saudita por trás. Tem que competir com Real Madrid e Barcelona, que principalmente internacionalmente tem muito mais mídia e consegue tirar receitas de outros lugares. São clubes muito mais midiáticos. E também, hoje, a Premier League, né? Que a Premier League hoje é uma mina de fazer dinheiro. Vou mostrar pra vocês aqui, que eu peguei esse recorte aqui de uma matéria da ESPN. Da ESPN. Cadê? Saiu aqui da parte que eu tinha separado, mas aqui, ó. Ó, só por conseguir acesso à Premier League, um time da segunda divisão da Inglaterra, se for promovido para a Premier League, o time já recebe 170 milhões de libras. E só por participar da Premier League já garante mais 95 milhões. Cara, é muito dinheiro. Você vai ver, um time da segunda divisão da Inglaterra, se subir para a Premier League, ganha basicamente 260 milhões de libras. Deve virar quase 300 milhões de euros. Não é à toa que a Premier League ultimamente está ficando tão competitiva e que tem jogadores como, vou usar o exemplo mais clássico, que é o Evanilson, que preferiu trocar o Porto, que é um time grande de Portugal, para jogar no Bournemouth, que é um time que era, na teoria, era para estar brigando por rebaixamento na Premier League. No caso, tá brigando na metade de tabela, mas que pelo tamanho você acha que é um clube pequeno na Inglaterra, né? Então, assim, hoje a competição tá muito dura. E o futebol tá muito caro. Não é à toa que hoje quase qualquer jogador que você vai ver que tá se destacando já tá valendo quase 100 milhões de euros. E a questão salarial, os jogadores hoje são marcas. Então cada vez mais caro. O salário dos jogadores, ainda mais no Bayern, o Bayern tem uma folha salarial muito ruim, eu vou mostrar pra vocês. Então, assim, essa questão financeira, essa questão de saúde financeira é muito complicado pro Bayern hoje, porque o Bayern não tem pai rico. O Bayern só pode gastar o que gera. E eu preciso comprar muito microfone, porque ficar usando fone de ouvido e ficar caindo faz ruído no vídeo. Mas, aqui, queria trazer também essa outra fala do Karl-Heinz Rummenigge, que ele fala algo muito interessante aqui. Que fala que na Europa nós precisamos de um teto de gastos para custos com os elencos, assim como já tem em ligas profissionais dos Estados Unidos. Ou poderia também ter um teto de salário para os jogadores. Cara, eu adoro essa ideia. Pelo menos pro Bayern seria ótimo se acontecesse isso. Porque hoje os salários estão muito caros mesmo. E se você bota um teto, qual que é o negócio? Se você bota um teto, vamos falar que o teto salarial na Europa é 25 milhões de euros. O problema é que tem a Arábia Saudita, né? A Arábia Saudita vai ganhar mais força ainda se isso acontecer. Mas qual que seria a ideia desse teto salarial? Se você tem um salário máximo de 25 milhões de euros, quem tem que ter esse salário? O melhor do mundo. Então, você vai adequando, pelo nível de jogador, o salário mais para baixo. Porque hoje, o Mbappé, por exemplo, no Real Madrid ganha 30, entendeu? E daqui a pouco vai aumentar mais. Então, se você limita um teto, você vai estipulando
um molde de folha salarial para as equipes. Porque você não pode oferecer 25 milhões para um jogador mediano. Tem que ser para o cara top do mundo, o jogador que briga por bola de ouro. Mais ou menos essa é a ideia. Ou também de transferências, né, que ele tá falando aí, porque hoje, que nem o Wirtz tá saindo pro Liverpool, cada hora sai um valor diferente, mas 150 milhões, mas teve a época do Neymar com 220. Cara, são valores absurdos e que inflacionam muito o mercado. E aqui, agora eu vou falar mais sobre o salário aqui, ó. Se um jogador ganha uma quantia insana, o clube não pode pagar muito menos aos outros atletas. Isso é verdade. O que acontece? As pessoas não entendem isso, algumas pessoas, que quando você paga um salário alto para um jogador, os outros jogadores, com mais ou menos a mesma importância no elenco, vão querer o mesmo salário. E é por isso até que contratar o Nico Williams é tão difícil. Porque estão falando de um salário de 20 milhões de euros. E eu acho que eu pagaria para ele uns 15, no máximo uns 16. Mas estão falando de 20 milhões de euros. Vamos falar que você paga isso. Porque pagar 20 milhões de euros para um jogador não é o problema. Mas daí, vamos aqui, ó. Espero que já esteja aberto. Não, tá descansando aqui. Mas deixa eu mostrar para vocês, cadê? O salário do Olise. O Olise hoje ganha 13 milhões e meio. Cara, o Olise, na minha opinião, foi o melhor jogador do Bayern nessa última temporada. Cara, o que o Olise tá jogando é um absurdo. O que você acha que vai acontecer se o Nico Williams chegar no Bayern ganhando 20 milhões de euros? O Olise vai querer o mesmo salário. Talvez não agora, mas na próxima renovação ele vai querer 20, vai querer 25, porque o Olise tá jogando muito mais que o Nico Williams, apesar de eu achar o Nico Williams excelente, já é uma. Né? É uma realidade. Cara, tem. O Olise não vai querer ganhar menos que o Nico Williams, porque o que ele tá jogando é um absurdo. Tem essa questão, né? E mais uma coisa que ele fala aqui, que no caso ele cutuca o Davis, porque isso daqui é da época que o Davis estava perto para renovar com o Bayern. Ou tinha renovado, tinha acabado de renovar. Ó, se o jogador do Bayern ganhar apenas 15 milhões por ano, ao invés de 20, eu ainda acho que é uma quantia absurda, porque o Davis renovou por 15 milhões. Mas assim, cara, são salários muito altos. Depois eu vou comparar com os outros times, eu separei vários aqui, não sei se eu vou mostrar todos, mas pra vocês verem como os salários do Bayern estão muito altos. E aqui, ó. Daí outra fala do Rummenigge também, que ele fala sobre a questão do Mundial de Clubes, né, que tá tendo agora. O Bayern venceu hoje, no dia que eu tô gravando, né? Porque eu vou postar esse vídeo na terça, na quarta, mas no dia que eu tô gravando, o Bayern venceu de 10-0 na estreia. Mas ele fala sobre o Super Mundial, porque tem muitos jogadores reclamando do Super Mundial, falando que, pô, a gente precisa descansar, precisa ter nossas férias. E é uma questão que eu quero debater com vocês, porque eu tenho uma opinião muito forte, que eu não sou contra necessariamente um Super Mundial, mas eu acho que os jogadores precisam de férias, porque com o Super Mundial, você tem um ano na época das férias dos jogadores, tem Super Mundial. Daí no outro tem Copa do Mundo, no outro tem Eurocopa. Então os jogadores vão ter férias uma vez a cada 4 anos. E isso, cara, não tem jogador que aguente, né? Cada vez, né, o futebol mundial tá tendo mais jogos, cada vez os jogadores estão jogando mais, numa intensidade maior. Não é à toa que tem tanto jogador tendo lesão, né? É uma questão muito complicada. Aqui, ele fala, os jogadores não deveriam parar de reclamar, porque a todas as negociações de contrato que eu testemunhei sempre vão em uma direção só. Mais caro, mais dinheiro, ou mais tempo de contrato, né? Isso que ele quer dizer. Então, assim, cada vez mais os jogadores estão pedindo mais dinheiro para renovar. Isso que ele quer dizer. Ele até fala aqui, ó, é um milagre que o GSTV tenham crescido 2%, mas os jogadores e seus agentes estão exigindo mais de 2% para renovar. Basicamente ele está dizendo assim, a gente teve uma melhora na receita de TV? Sim, mas os gastos estão aumentando ainda mais. Então não está adiantando nada. Então ele está falando assim, então o dinheiro tem que vir de outras competições, como o Super Mundial. Essa é a armadilha que os jogadores armaram para si mesmo. No caso, ele tá criticando, assim, porque o Bayern claramente, né, tá assustado com essa questão financeira, porque o Bayern é um time muito consciente, ainda não se complicou, mas sabe que se não tomar cuidado, pode ser que o clube se divide. Por isso que o Bayern tem que continuar sendo um clube muito consciente. Mas aqui o que ele tá querendo dizer é assim, cara, vocês estão pedindo cada vez mais dinheiro. E esse dinheiro tem que vir de algum lugar. Daí tá falando do Super Mundial. Só que daí eu tenho um contraponto a ele. Eu discordo dele, por exemplo, por conta do caso do Davis, né? O Davis renovou agora, tá ganhando 15 milhões por ano, um salário altíssimo, além das luvas, né, que foram 22 milhões. Daí você fala assim, ó, você tá ganhando mais, você tem que jogar mais. Daí acontecem coisas como aqui, ó, que o Davis se machucou, ó, o Bayern vai estar até reclamando com o Canadá. É que nesse caso foi data FIFA, né? Mas aqui, ó, o Bayern reclamando com o Canadá, porque que eles botaram o Davis machucado e o Davis estourou, né? Então, eles querem processar aqui. Mas resumindo, o que eu quero dizer, até trouxe isso aqui só pra mostrar, né, da lesão do Davis, só pra exemplificar.
Mas basicamente, eu quero dizer assim, cara, não adianta você. Vamos lá, você tá pagando mais dinheiro pra um jogador. Você fala assim, então tem que jogar mais. Só que daí ele joga mais e ele se lesiona, fica 3 meses, 6 meses fora. Não adiantou nada se botou o cara pra jogar mais, que você vai continuar pagando o salário dele, só que você não vai ter o cara jogando, porque o cara se machucou, porque o cara pode ganhar 100 milhões por mês. Mas o cara continua sendo humano, não importa a quantia, o cara continua sendo humano, uma hora machuca. Tem, tem alguns jogadores que são super humanos, que os caras conseguem jogar a temporada inteira? Tem, mas a maioria estoura uma hora. A exigência física é muito grande. Mas é só pra mostrar pra vocês que essa questão financeira realmente é muito complicada, porque cada vez tá ficando mais caro e os clubes têm que tirar de algum lugar. E o Bayern não é igual, que nem eu falei, o PSG. O PSG, tá faltando dinheiro? Qatar, passa o Pix aí. O Bayern não é assim, o Bayern tem que gerar esse dinheiro. O Bayern não tem pai rico. É o que eu queria mostrar aqui, das negociações de contrato, né? Porque nesse ano, acho que o grande problema, uma das grandes questões do Bayern foi as renovações do Musiala, do Davies e do Kimmich, que no final todas deram certo, mas foram grandes novelas e o Bayern se complicou muito. Eu quero discutir um pouco com vocês aqui, ó, por exemplo, cara, sobre o salário do Musiala. Cara, o Musiala, tá aqui, ó. O Musiala vai ganhar mais ou menos o contrato do Harry Kane, cerca de 24, 25 milhões de euros por ano. Cara, cara, eu já vou comentar sobre isso. Vamos falar primeiro sobre a questão do Davis, que eu acho que é mais interessante pra gente discutir aqui, porque a questão do Musiala já vai, acho que um tópico que eu tenho que mostrar mais coisas pra vocês. Mas sobre a questão do Davis, vamos começar aqui, por enquanto. Cara, tá aqui, ó. O salário que o Davis estava pedindo, olha, chegou a pedir mais de 20 milhões por ano. No final, o Bayern renovou com ele por 15 milhões, mais luvas de 22 milhões. Que se você distribuir pelo tempo de contrato, é como se o Bayern fosse pagar 20 milhões por ano, mais ou menos essa quantia. Mas o que eu quero dizer da questão do Davis, só pra vocês verem como essa questão do salário complica muito. E a questão do Bayern não ter pai rico. Porque o Bayern, ainda mais essa época que o Bayern tá querendo o Wirtz, agora que não vai ter o Wirtz, ajuda um pouco. Mas de qualquer jeito, o Bayern queria o Wirtz. E mesmo sem o Wirtz, não muda tanto, apesar de aliviar um pouco a questão financeira. Qual que é a questão? O Bayern não tem pai rico. O Bayern não pode ficar gastando dinheiro à toa. E o Davis estava acabando o contrato, ele ia sair de graça. Ó, vamos deixar isso bem claro, ele ia sair de graça. O que acontece? O Davis viu essa situação e falou assim: eu quero esse salário. E o Bayern falou assim: não, isso aqui é muito caro. Isso aqui falou: não, eu quero esse salário, é isso, eu saio de graça. Que ele tá querendo 20 milhões, o Bayern abaixou pra 15, que é um salário absurdo. Eu acho que nenhum outro clube no mundo, não sei, a Arábia Saudita, acho que só a Arábia Saudita ofereceu isso pra ele. E por que o Bayern aceitou pagar 15 milhões pra ele por ano? Que é um salário realmente muito alto. Porque o Bayern fez as contas. O que é mais barato? Eu pagar um pacote de 100 milhões de euros, né? Se você for pegar o salário do Davis pelos 5 anos de contrato, 100 milhões de euros nesses 5 anos para ter o Davis, ou eu vou lá e tento achar um outro lateral que ainda vai ter que passar por processo de adaptação, tem que se adequar ao clube, entender as ideias do company, e daí eu tenho que contratar um lateral. Então eu vou gastar, não sei, 40, 50 milhões de euros mais o salário. E que no final vai dar um pacote de 90 a 100 milhões de euros também. Então o Bayern preferiu gastar 100 milhões de euros no Davis, mas em questão em salário, em vez de ter que gastar 100 milhões de euros contratando um lateral mais o salário. Entendeu? Basicamente, essa é a conta. Mas vocês percebem que fica uma questão muito complicada para o Bayern? Porque o Bayern parece que sempre está perdendo. Porque o Bayern parece que está perdendo a negociação. O Bayern não quer pagar salário pro Davis, mas ou é isso ou vai gastar a mesma quantidade no outro lateral. E o Bayern não queria ficar gastando. O Bayern não queria contratar outro lateral. Não queria gastar em outro lateral, porque às vezes podia ser até mais caro, dependendo de quem você fosse buscar. Então essa questão deles é muito complicada. E aqui a questão do Musiala, que eu queria falar, né? Que ele vai ganhar o salário do Kane. Cara, não dá. Assim, eu adoro o Musiala. Eu adoro o Musiala. Mas esse salário, assim, não faz sentido. Esse salário é muito alto. Já renovou, ele vai ganhar salário. Não tô falando que o Bayern fez errado. Mas vocês viram como que parece que o Bayern sempre tá perdendo? Porque o Musiala ia entrar no último ano de contrato. Então o Bayern quis adiantar e já renovar com ele, para não perder. Porque o Musiala é a segunda maior joia alemã. E eu acho que o Bayern perder o Wirtz é menos pior do que perder o Musiala. Tipo, não conseguir contratar o Wirtz é menos pior do que perder o Musiala. O Musiala sair do Bayern. Então assim, o Bayern não podia perder o Musiala. E por conta do Bayern não poder perder o Musiala, meio que o Musiala nas negociações fica como se
ele fosse maior que o clube. Ele fosse mais importante que o clube. Não sei. Tipo, parece que ele tá em superioridade na questão das negociações de contrato. E daí o Bayern, eu não sei se o Bayern já chegou oferecendo isso, ou o Bayern foi obrigado a pagar isso, mas tá pagando o mesmo salário que o Kane. Só que, cara, o Musiala, eu amo ele, adoro o potencial. Acho que, assim, em uma possível tríplice coroa do Bayern, se o Musiala pode ser protagonista e pode levar uma bola de ouro, ele tem esse potencial. Mas, cara, o Musiala, até hoje, nunca foi o protagonista do Bayern numa temporada. Talvez na 22-23, mas que foi uma temporada desastrosa, né? Mas, assim, o Musiala, a temporada do Olise, a atual temporada do Olise, é melhor que qualquer temporada que o Musiala já fez. E eu amo o Musiala, eu adoro o Musiala. Só que, cara, é um contrato muito alto. E pensa assim, o Musiala tem 22 anos. Ele assinou 5 anos de contrato. E ele já, com 22 anos, tá ganhando um salário que, na minha opinião, tem que ser salário de teto do Bayern. 25 milhões tem que ser o máximo que o jogador vai ganhar no Bayern. E ele tá ganhando isso com 22 anos, antes de ter tido de verdade grandes feitos. Ele não foi protagonista de nenhuma Champions, ele não foi um grande protagonista do Bayern na temporada até agora. E ele não tem o mesmo patamar do que o Kane, que o Kane tá no auge da carreira dele. Vou falar do Kimmich daqui a pouco. Kimmich também. Kimmich, 30 anos, líder, capitão do Bayern. E o Musiala, muito novo, já tá ganhando salário de teto. Então daqui a 5 anos, daqui a 4 anos, quando o Bayern quiser renovar de novo o contrato com ele, vai ter que pagar ainda mais. Isso que eu tô dizendo, assim. O Musiala tá com salário inflacionado porque ele já mostrou, e pela idade dele, você não pode pagar para um jogador tão novo já o salário máximo do clube. Pra mim isso aqui é um erro, mas é o que eu digo. Às vezes era isso ou perder ele de graça. E perder ele de graça era. Perder de graça não, mas ou vender ele por um preço abaixo, faltando um ano de contrato, ou perder ele de graça, assim. É pior ainda. Então o Bayern tava em duas opções ruins. Mas assim, cara, eu adoro o Musiala, pra mim, o certo seria 18 no máximo, uns 20. Mas, cara, é só pra mostrar pra vocês que sempre tá numa situação ruim o Bayern, né? E eu queria mostrar pra vocês aqui sobre o Kimmich. Deixa eu achar. Ó, que o Kimmich, ó, aqui sim. Ó, o Kimmich, 30 anos, capitão do Bayern. É que vai todo mundo falar do Vitinha e do Pedri, mas eu considero eles mais um 8 assim. Mas eles são primeiro. Você pode considerar o primeiro volante também. Mas assim, cara, Kimmich, Pedri e Vitinha. Os três melhores meio-campistas do mundo, na minha opinião. Sem considerar meio atacante, né? Porque daí meio atacante daí tem que pensar um pouco. Mas três melhores primeiros barra segundo volantes do mundo atualmente. Já no auge dele. Ele já tá com 30 anos, então ele não vai, daqui a 3 4 anos, quando for renovar de novo, se for renovar, ele não vai ganhar um aumento salarial, na verdade ele vai ganhar um corte. Então, assim, ganhar um salário, ele tá no salário de teto. E o Bayern tinha oferecido pra ele 22 milhões de euros pra renovar, mais luvas. Então, aqui, sim, pelo que me está jogando, era um aumento justo. Eu acho que o Bayern deveria ter dado pra ele esse aumento. Mas o que acontece é que, né, as negociações complicaram depois que o Bayern fez isso. O Kimmich demorou muito para aceitar a proposta. Daí o Bayern retirou a oferta e no final, o que aconteceu aqui, ó? Tem até aqui a notícia disso, ó, aqui. No final, o Bayern resolveu remandar a oferta para ele, mas sem aumento salarial. Então, em vez de 22, ele continuou ganhando 20 milhões e sem luvas. Então, o Kimmich, no caso, ele vacilou, ele perdeu dinheiro. Mas aqui, assim, eu acho que o aumento do Kimmich, nesse caso, sim, era um aumento justificável, merecido, mas que o Bayern conseguiu a grande vitória de conseguir renovar com ele sem aumentar o salário. Então aqui foi uma grande vitória. Daí eu queria mostrar para vocês o como que os jogadores ganhando muito. Agora eu quis mostrar para vocês como que tá muito complicada a situação do Bayern por não querer gastar com outras contratações, não poder perder jogadores, porque pro Bayern ou renova com o Musiala daquele jeito, ou você vai pagar um salário absurdo também. E para contratar um talento no nível do Musiala é 100, 150 milhões de euros. Então eu quis mostrar para vocês como que é difícil pro Bayern por essa questão financeira, essa questão das renovações, porque o Bayern prefere renovar com um jogador chave do time por um salário alto do que perder ele e ter que gastar dinheiro para contratar um novo. Esse é o primeiro ponto que eu quis mostrar para vocês. Agora o segundo aqui, que eu já falei até um pouquinho, é de como que um salário alto de um jogador afeta outros. Eu tenho um grande exemplo aqui que é o do Pamecano, que no caso, eu não vou mostrar a notícia aqui, exemplificar, mas ele já acertou com o Bayern, não renovou ainda, mas já está mais acertado. Mas tem uma época que tá dando complicações nas negociações dele, porque, ó, o Bayern tá negociando com o Pamecano, aqui é de quando, ó? Pra vocês verem, 18 de abril. Então já é mais antigo, mas só pra vocês verem. Tá tentando negociar um novo acordo com o Pamecano agora tá entrando no último ano de contrato, então o Bayern tem que renovar. Aqui. Embora tenha havido progresso, tá? O Pamecano exige atualmente um salário bruto de 15 milhões de euros por ano. O Bayern considera isso muito alto. Concordo que é alto, ó. Vamos achar aqui de novo, ó.
Cara, o ruim do Capology, que é onde que eu vejo os salários, é que muito anúncio. Mas olha, ele ganha 10 milhões o Pamecano. Pamecano, 10 milhões. Ó, os valores aqui do Capology, só pra avisar, não é certeza que é 100% preciso, mas normalmente a maioria ou tá correto ou tá muito próximo da realidade. E eu tô usando aqui o site porque é mais fácil de ver. É 10 milhões. Eu acho que o Pamecano, uns 13 seria justo, mas ele tá pedindo 15. O Bayern considera isso muito alto. Cadê aqui? E por que que Da onde vocês acham que o Pamecano tirou o valor de 15 milhões por ano? Essa é a grande pergunta. Da onde vocês acham que ele tirou? Sabe da onde? Do salário do Davis, que o Davis renovou ganhando 15 milhões. E a situação do Pamecano do Davis é muito parecida. Por quê? O Davis era um jogador, ele brilhou, né, em 2020, mas depois teve a questão do coração dele com Covid, e depois nunca mais foi o mesmo. E o Davis é um cara que eu tava criticando muito na temporada com o Tuchel, mas na mão do Company ele melhorou muito e mereceu, voltou a ser uma peça-chave do time, o Davis. Voltou a ser uma peça muito importante, voltou a jogar muito bem, e daí ganhou uma renovação de 15 milhões. O Pamecano também. O Pamecano tava um jogador totalmente sem confiança, totalmente escanteado no elenco. Daí chegou no Company, voltou a ter confiança, voltou a jogar muito, voltou a ser uma peça-chave. É a mesma coisa do Davis. E ele quer fazer o quê? Ganhar o mesmo que o Davis. Então eu estou falando assim, quando você paga um salário muito alto para um jogador, os outros querem a mesma coisa. O Pamecano viu, eu tenho a mesma situação do Davis, então eu quero ganhar a mesma coisa. Daí, ó, isso sem as luvas, né? Porque as luvas do Davis também aumentam muito o salário dele. Chega para quase 20 milhões se você divide as luvas pelo período de contrato. Mas aqui, ó, como o Kicker, que é um veículo midiático da Alemanha, apurou em diversas fontes, a transferência de Upamecano para o PSG é uma possibilidade. Tá, essa aqui é a notícia mais antiga. Eu acho que o PSG já deu uma esfriada em relação ao Upamecano. Mas aqui, o Bayern quer renovar o zagueiro, as negociações ocorreram algumas semanas, até o momento. Cadê a parte importante aqui, ó? Aqui, a parte importante, achei. Os salários exorbitantes pagos a Musiala, Davis e Kimmich afetaram as negociações com o Upamecano. O zagueiro agora espera termos semelhantes para si mesmo. Aí, ó, é o que eu tava falando. Ele viu que o Bayern fez renovações muito altas com os outros jogadores, principalmente com o Musiala e com o Davis, e ele quer ganhar mais também. Ele viu, você está pagando muito para os outros jogadores, então eu também quero ganhar muito. Eu estou merecendo, estou jogando bem. Então, só para vocês verem que uma renovação não é tão simples assim. Porque quando você paga um salário muito alto para um jogador, tem um efeito cascata no resto do time. E é por isso que contratar o Nico Williams é tão difícil. Então, assim, cara, o Nico Williams, eu adoro ele. Eu acho que se ele chegar na ponta esquerda, assim, o Bayern vai mudar de patamar, vai melhorar muito. Ele vai dar um impacto muito grande no time. Mas, cara, o Nico Williams, desculpa, não é jogador atualmente para ganhar 20 milhões de euros. Talvez no auge dele. Mas atualmente não é jogador para ganhar 20 milhões de euros. Hoje o Olise é melhor que ele. O Olise ganha 13,5. Então, assim, um salário afeta o time inteiro, não é só um jogador. Vocês têm que entender isso. E aqui, para mostrar para vocês outro problema de salários muito altos. Porque aqui, ó. Antes de mostrar isso aqui, eu acho que eu quero finalizar com isso. Mas eu quero mostrar outra coisa para vocês. Ó, vamos ver os salários do Bayern aqui, ó. Ó, o Neuer ganha bem. Eu acho que o Neuer tem um porte salarial. Acho que não. Se eu não me engano, tá ganhando 15 milhões. É que não. Eu acho que é 15 ou 20, mas tá bom. É que acho que não atualizou aqui ainda. Mas olha o salário do Gnabry. Quase 19 milhões de euros. Vamos arredondar, 19 milhões de euros. Coman, 17 milhões de euros. Cara, dois jogadores que muitos problemas físicos e nem desempenharam também. Nem sei se. Talvez no auge deles, eu acho que era jogador para 15. Mas, cara, olha o salário desse cara. Gnabry ganha quase 20 milhões, 19 milhões de euros por ano. Olha aqui o Goretzka. O Goretzka, 13 milhões mais 4 de bônus. Então, um pacote de 17 milhões por ano. E por que que. Cara, são salários muito altos para jogadores que estão desempenhando pouco. Ô, Sané, 15 mais 5. Assim, tá bom que o Sané, eu acho que 15 milhões tá de boa no prime dele, né? Acho que agora não. Mas olha isso. Olha o salário dos jogadores, 19. E por que que isso é tão ruim? Primeiro, calma, antes disso, vamos mostrar aqui, só para vocês verem o salário de outros jogadores. Só para vocês verem como os jogadores do Bayern estão muito supervalorizados em questão de salário, tá muito inflado. Só vou dar exemplos, daí eu vou explicar o porquê que isso é tão ruim. Acho que é melhor se eu mostrar antes. Ó, o Tottenham, time de Big Six, time de Premier League, tem dinheiro. Não é o Bayern. O Bayern claramente tem mais dinheiro que o Tottenham. Eu sei que são níveis diferentes. Mas só pra vocês terem uma noção aqui, eu vou mostrar mais exemplos porque eu não sei se o Tottenham é o melhor. Deixa eu trocar para euro aqui. O Son ganha cerca de 12 milhões por ano. O Son, que é talvez o segundo melhor jogador do Tottenham na última década, só atrás do Kane. Jogador de elite. Agora já caiu um pouco nessa última temporada,
mas jogador que no auge dele tinha nível pra jogar em Bayern, tinha nível pra jogar em vários times da primeira prateleira do futebol europeu. 12 milhões. O Gnabry, Coman ganhando 17, 19. Só pra vocês terem uma noção disso. Aqui, ó. Vamos pra aqui a Inter. Acho que é mais interessante mostrar aqui o Liverpool. O Liverpool também é interessante. É que eu quero mostrar com o Goretzka. O Goretzka eu quero falar daqui a pouco, calma. Deixa eu achar aqui qual que é o Arsenal. O Arsenal, ó. Pra mostrar a questão dos pontos. Ó, eu acho que o Arsenal vai mostrar melhor a questão dos pontos pra vocês. Deixa eu transformar aqui em euro, né? Porque tá em libras, pra ser mais justo. O Arsenal também tem uns jogadores que estão ganhando mais do que acho que merece. Olha o Havertz ganhando 15 milhões de. O Havertz tá ganhando muito bem. O Havertz tá ganhando um salário meio. Não que eu ache o Havertz ruim, mas até porque ele teve lesão essa temporada, atrapalhou, mas. Cara, o salário dele é muito alto. Pô, ruim que a Apology aqui tá meio lento. Mas tá bom, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Enquanto não carrega. Olha o salário do Saka, 10 milhões de libras. Isso vai dar 12 milhões de euros. Mais ou menos 12 milhões de euros. O Saka, talvez o principal, o jogador da base do Arsenal, talvez o principal jogador do Arsenal, assim. O principal jogador ofensivo do Arsenal, isso não tem nem dúvidas. E ganha 12 milhões. O time de Premier League, time que tá brigando pela Premier League há 3 anos. Os, talvez o principal jogador da equipe, 12 milhões. Gnabry, Coman, 17, 19. Ó, o PSG, ó. Vamos ver aqui o PSG. Eu acho que o PSG o que complica são os bônus, né? Se for ver só o salário base aqui dos caras são menores. Aqui os bônus do PSG são muito grandes. Mas tá bom. Deixa eu mostrar pra vocês. Pra gente dar uma olhada. Lembra que o PSG, ó, tá lá na França, o fair play da França é mais suave. Tem o Qatar por trás, ó. Aqui o Dembélé ganha 7 milhões de bônus. Eu não sei se isso daqui entra como luvas. Acho que entra como luvas, ou ganha como bônus performance. Eu não sei como esses 7 milhões se configuram. Mas aqui, ó, 18 milhões na teoria, né? Ó, o Kvaratskhelia acabou de chegar lá. Lembra que o PSG, ó, time que tem o Qatar por trás. Ele ganha, se contar os bônus, 20 milhões por ano. Ganha literalmente 20 milhões por ano. Um a mais que o Gnabry. Daí a gente tem aqui, ó, mais opções ofensivas. Aqui, ó. Tá bom, é que o Doué não chegou com tanta pompa, mas aqui, ó. Barcola, Doué, 6 milhões. Os jogadores estão desempenhando bem mais que os jogadores do Bayern, né? Daí, por que que isso é problemático? Tá bom, agora vamos chegar em grande ponto. Tava querendo mostrar pra vocês aqui alguns exemplos. Mas por que isso é tão problemático? Primeiro, tem dois motivos. Primeiro, se você quiser se livrar do jogador. Por exemplo, por que acontece? Quando você quer vender um jogador, quais são as duas coisas que tem que acontecer? Tem que ter um time para comprar e o jogador tem que aceitar sair. Porque o jogador, no futebol, tem contrato com o time e se ele quiser, o contrato assinado, ele pode ficar até o contrato acabar. A mesma coisa, se um jogador quiser sair de um time, mas o time fala, não, você vai cumprir o contrato, o jogador tem que cumprir. É assim que funciona. E por que isso é preocupante? Por exemplo, no caso do Goretzka. Porque o Goretzka, ó, ganha 13 milhões, ó. Olha o Goretzka aqui, 13 mais 4, né? 17. Mas vamos falar que seja 13 mesmo. Vamos fingir que não tem o bônus. Fingir que não tem os bônus, vamos falar que são só 13 mesmo. Cara, ó, um time que tava querendo ele, ó, o Atlético de Madrid. Vou mostrar pra vocês. Ó, o Atlético de Madrid. Eu tô desconsiderando a Arábia, tá? Mas aqui, ó. Ó, o Goretzka hoje ganharia mais que o Griezmann. O Goretzka ganharia mais que o Griezmann, se você for comparar o Atlético de Madrid. Vamos mostrar aqui o Liverpool. O Liverpool que eu queria mostrar faz no meio de campo aqui, ó, pra vocês verem. O Liverpool, ó, que tem um jogador que, se eu fosse o Bayern ficar esperto, se fosse o Bayern, se não conseguir o Nico Williams, eu iria atrás do Luiz Dias, hein? Porque o Luiz Dias tem um salário muito baixo, ele ganha muito mal. Pô, não tá carregando aqui. Tá, carregou. Aqui, ó, olha o que o Luiz Dias ganha, cadê? Luiz Dias, cara, 3 milhões de libras. Cara, ele é muito mal pago. Mas aqui, ó, McAllister ganha 9 milhões de libras. Ele vai dar uns 11 milhões de euros. Gravenberch ganha também 9 milhões de libras, de euros por aí. Sim, cara, o que eu quero mostrar pra vocês? Qual que é o ponto? Quem que vai pagar esse salário pro Goretzka? Ninguém, só a Arábia Saudita, só a Arábia Saudita. Então quem vai pagar esse salário pro Goretzka? Ninguém. Então assim, ou o Goretzka aceita sair do Bayern abaixando o salário, ou ninguém vai querer comprar ele. E ele não quer abaixar salário. Porque assim, eu confio, por exemplo, que o Goretzka ele goste do Bayern. Não desconfio disso. Mas eu também tenho certeza que ele gosta do salário que ele ganha. E ele sabe que não vai ganhar isso aqui em outro lugar. A não ser que vai para a Arábia Saudita.
Ele não vai ganhar esse salário em outro lugar. Então o Goretzka falou pro Bayern na temporada passada, e tá falando nessa temporada também, o Goretzka não quer sair do Bayern, é assim, eu tenho contrato, e eu quero ficar, e eu vou lutar pelo meu espaço. Todo mundo usou esse discurso para quando o Goretzka teve uma sequência boa no Bayern, uma fase que ele jogou bem, pra falar, nossa, guerreiro, não sei o quê. E eu concordo, ele foi profissional, quis jogar, isso tá de parabéns. Nada pra reclamar disso. Mas vocês não acham também que ele quis ficar no Bayern por conta que ele sabe, porque ele sabe que nenhum outro clube vai pagar isso pra ele? Ele sabe. Ele sabe que esse contrato dele, pelo que ele tá jogando, é muito bom. Cara, aqui ó, cadê o PSG de novo? Cadê o PSG? Esse daqui? Ó, olha o Vitinha. Vitinha ganha 13, ganha pouco menos de 13 milhões. O Goretzka ganha mais que o Vitinha. Quem que vai pagar 13 milhões pro Goretzka? Sendo que tem outro jogador jogando muito mais que ele, ganhando menos. Apesar de que eu acho que o Vitinho vai ganhar um aumento salarial, né? Tenho quase certeza disso. Porque pelo que ele tá jogando, merece. Mas assim, isso eu quero dizer. É difícil pro Bayern vender. E daí, vamos falar que o Bayern vai conseguir vender. Vai, o Coman também. Vai, o Coman que tem mais mercado. O Coman tá aceitando sair. Vamos falar de um caso mais realístico aqui. Coman. Coman, também. A gente viu que o Coman tá ganhando demais. Ninguém vai pagar isso pra ele. Então, ou o Bayern vende para a Arábia Saudita, ou, que é outro problema, o Bayern tem que abaixar o valor de venda. Por exemplo, vamos falar que o Bayern tá pedindo 35 milhões. O Bayern vai ter que aceitar vender por 20 para ver se alguém aceita oferecer um salário perto dos 17 milhões pro Coman. Uns 14, talvez. Pro Coman aceitar sair. A não ser que seja a Arábia Saudita, né? Porque daí, o que vai acontecer? Nenhum clube vai pagar 35 milhões mais 14 de salário pro Coman. Nenhum clube vai pagar isso. Mas talvez, pagar 20 milhões pro Bayern, mais 14, aceite. Então o Bayern, muitas vezes, é obrigado a, a vender o jogador mais barato para se livrar do salário. Porque pro Bayern tem duas opções. Como eu já disse, com exceção à Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita valores são diferentes. Mas com essa exceção, qual que é o negócio? O Bayern ou paga 17 milhões pro Coman, ou o Bayern gasta 17 milhões, ou para de gastar 17 milhões, deixa de gastar e recebe um dinheiro menor do que o do mercado? Sim, mas recebe alguma coisa. Então essa é a grande questão. Por isso que o Bayern às vezes vende jogador muito mais barato. Porque os salários que o Bayern paga é muito acima do mercado. Então, para conseguir se livrar desse jogador, você tem que abaixar o preço, porque senão ninguém compra. E junto com isso, tem outro problema que eu falei que ia deixar pro final, que é aqui, ó. Pra quem não sabe, pra contextualizar, o Bayern queria muito contratar o Desiré Doué no começo dessa temporada. Desculpa pelo ruído do fone, é porque tá caindo, mas é isso. Mas o Bayern queria muito contratar o Desiré Doué no começo da temporada. O Bayern tava muito perto de contratar ele. Depois o PSG conseguiu contratar, e a gente viu o jogadoraço que ele é. E assim, se o Bayern tivesse contratado, eu já disse. Pra mim, se o Bayern tivesse o Doué, teria vencido o Inter de Milão. Daí o que aconteceu na semifinal, na final, já não sei. Mas assim, cara, é um jogador que podia ter feito toda a diferença. O Bayern nem precisava de um ponta esquerda hoje, se tivesse o Doué. Mas por que não conseguiu? Ó, apesar da iminente venda de Delite e do Mazraoui, na época, né? A decisão interna do Bayern aqui só vai. É, é que mais um jogador de ataque teria que deixar o clube para que o Doué fosse contratado. Basicamente, pro Doué ser contratado, o Bayern tinha que vender alguém do ataque. Tanto para ganhar um dinheiro, para conseguir financiar o Doué, para se livrar do salário, para poder pagar o salário do Doué, e também porque o Bayern estava cheio de opções no ataque, né? Essa temporada teve Sané, Olise, Coman e Gnabry. Então tinha que livrar o espaço para alguém entrar no time, obviamente. Mas por que o Bayern não conseguiu? Porque não estava conseguindo vender o Coman. O Coman quase foi para a Arábia Saudita, no caso ele recusou, né, ir para a Arábia Saudita depois. Acho que foi para a Arábia Saudita, tenho quase certeza. Mas foi depois que o Doué já tinha ido pro PSG. Mas por quê? Porque é muito difícil se livrar desses jogadores. Então, além de você ter que vender mais barato, além de tudo isso, ter jogadores ganhando muito também é ruim para contratar novos jogadores, porque é difícil de você se livrar de quem tá no elenco para conseguir contratar outro, entendeu? É difícil de você abrir espaço no elenco para conseguir contratar alguém novo, porque o jogador que você tem que se livrar é difícil de se livrar dele. Então essa que é a grande questão. E assim, o negócio é que muitos jogadores do Bayern, eu acho que ganharam muitos salários por conta da fase do rolo compressor, né? Ficou todo mundo muito caro. Mas o Bayern tem que tomar cuidado com isso. Porque tem jogadores do Bayern que estão ganhando muito, muito mais do que eles performam. Esse é o grande problema. Então, eu acho que é isso que eu queria dizer. São várias questões, como eu já trouxe aqui no vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu ainda vou fazer um sobre o que o Bayern tem que fazer, o que o Bayern tem que melhorar
para continuar sendo um clube competitivo no futuro, pelos próximos 30 anos, sei lá, a data exata, mas para continuar. Eu vou fazer um vídeo sobre isso porque é um tema muito importante também, mas eu acho que deu para entender, para vocês entenderem o que o Bayern tem que melhorar, quais são os problemas do Bayern. Acho que aqui ficou muito claro, espero que vocês tenham gostado. Lembra de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar, podem comentar à vontade também. E é isso, falou!